Meus irmãos, nós estamos no mês da família e vamos finalizar hoje, como eu sempre digo, isso é importante ficar gravado no seu coração, no plano horizontal, nessa condição aqui, ó, terrena, natural. Algumas pessoas usam o termo carnal. O termo carnal, ele não é bom utilizar. O termo natural, terreno, no plano horizontal, que é natural e terreno, não há nada maior para você do que a sua família. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! No plano vertical, não há nada maior do que Deus e o seu reino. Você pode dar outra glória a Deus aí? Eu sempre digo e ensino que não existe possibilidade de desassociar Deus do reino, não tem como separar. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou colocando o reino em primeiro lugar. Verticalmente, horizontalmente, aleluia. O mais interessante é que nessa condição horizontal, nós somos abençoados pela vertical. Então, para você ter uma bênção e a sua família ser uma bênção, tem que procurar na vertical. É com Ele, é com Deus. Amém? Hoje nós vamos para a segunda parte da palavra administração familiar. E hoje nós vamos finalizar e orar pela sua família em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a autoridade. Somente esse texto. Se você puder curvar a sua cabeça. Senhor, nós louvamos a Ti nessa noite. Engrandecemos o Teu santo e poderoso nome pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos reunidos no nome do Senhor, para engrandecer, exaltar ao Senhor e receber a palavra do Senhor aos nossos corações. As famílias que estão sendo representadas aqui nessa noite, por cada um dos componentes que aqui se encontram. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa permanecer, que ela possa, em nome do Senhor Jesus, ser validada em nossas vidas pelas nossas ações. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é o texto que nós iniciamos domingo passado a respeito da administração familiar. Algo importantíssimo, principalmente para o servo do Senhor. Porque às vezes o servo do Senhor, ele coloca muito na conta do Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz algumas coisas. Não que ele não tenha poder, mas não foi essa a finalidade dele estar na terra substituindo ao Senhor Jesus. Então é importante para nós, como servos do Senhor, que temos família, e todos nós a temos, é importante para nós sabermos, conhecermos e praticar o que conhecemos, para que a nossa família seja uma bênção, para que a nossa família possa usufruir da bênção do Senhor, das promessas do Senhor. Existem promessas na Bíblia, meus irmãos, que elas são condicionadas a uma ação do ser humano. Existem promessas na Bíblia que elas são incondicionais. Deus não depende da ação humana para cumprir a promessa. Mas existem promessas na Bíblia que são condicionais. Ou seja, Deus estabelece condicionantes. Deus pede a ação para que a reação dele seja abençoar. E é importante para nós como famílias da casa do Senhor entender e compreender isso. E que no que diz respeito à administração familiar, é muito importante e imprescindível, porque da nossa família nós que precisamos cuidar, e às vezes nós queremos deixar o Espírito Santo cuidar. O Espírito Santo vai confortar, vai consolar, vai ensinar, vai lembrar, mas o cuidado é nosso. A nós foi dada essa incumbência. Lembra do que Paulo falou para Timóteo, capítulo 5, versículo 8, na primeira carta? Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo ou o infiel, porque ele não tem cuidado de sua família.
O administrador, o texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, fala daquele que governa. O termo de origem aqui implica aquele que administra bem. E o administrador em si, quem é esse administrador? O administrador, o termo aqui da palavra em si, no original aqui, o grego, Novo Testamento escrito em grego, como os irmãos sabem, Velho Testamento hebraico, uma parte em aramaico. Então, quando nós vemos o original grego, nós vemos que o administrador, a palavra utilizada aqui, ela é a junção de outras duas palavras, de uma preposição que é estar diante, estar à frente ou estar antes. Ou seja, alguém que foi à frente, alguém que chegou antes de quem vinha depois. E do verbo ficar de pé ou se colocar, o verbo colocar, perdão, ou estabelecer. Então o administrador é aquele que está primeiro e se coloca, se estabelece primeiro. Esse é o administrador. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos compreender e entender algumas coisas importantíssimas a esse respeito. Porque quando nós não administramos, nós padecemos. A administração familiar, dentro dessa palavra que eu acabei de explicar para os irmãos, ela está alicerçada em 3 pilares principais. Isso aqui que é o importante para nós entendermos o que é administrar uma família. Primeira coisa, o primeiro pilar que sustenta essa palavra de 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 3, versículo 4. Como eu expliquei domingo passado, a palavra aqui, ela é literalmente para a orientação de obreiros, de líderes, que estão sendo estabelecidos na igreja de Éfeso. Mas quando nós vemos implicitamente, Paulo está trazendo algo que é pertinente ao lar, à casa, à família. E daqui nós extraímos a condição de que uma família precisa ter administração. Ela precisa ser administrada. E administrar vai implicar em estar nesses 3 alicerces que sustenta a palavra e a execução da administração familiar. Primeira coisa importantíssima, liderança. Acho que expliquei isso aqui domingo passado, mas vou rapidamente passar para os irmãos. O que é um administrador familiar? O que é uma administração familiar? Começa-se primeiro com liderança. O que é liderança? Totalmente diferente de chefia, aonde se manda. Por exemplo, se um pai ou uma mãe mandar um filho fazer alguma coisa, mas ele mesmo não faz, não é liderança, é chefia. Já parou para pensar? Se um pai der uma ordem a um filho ou uma filha, mas ele não faz, ele não pratica tal ordem, então ele não consegue liderar, ele está chefiando. Agora melhorou o ruído aqui, Marcelo. Ele está chefiando, mas está ruído ainda. Ele está chefiando. Mas o líder, a liderança em si, é aquele que executa e pelo seu exemplo, ele fornece o que fazer. Esse é o líder. Não é aquele que simplesmente manda. Nós somos de uma época, né, que os nossos pais eram um pouco mais duros e é necessário, e assim nos formou homens e mulheres fortes, que mandava e se obedecia. Não é assim? Hoje, às vezes, tem que discutir um pouquinho, né? O filho quer saber por quê, mas por que está pedindo isso? Por que está mandando fazer isso? O negócio hoje está assim meio folgado, né? Na época, algumas décadas atrás, era um pouco diferente. Mas é interessante entender e compreender que liderança se faz primeiro, porque quem faz, quem pratica, sabe o peso, a dor, o trabalho. Quem sabe faz. Agora, quem não faz não sabe nada. Já viu aquela história de que pais que não apanharam batem nos filhos? Acho que é um pouco real, né? Já viu? Filhos que não apanharam vão bater nos filhos, porque ele não sabe a dor da correia, ele não sabe o quanto que o cinto dói. A vara de goiaba, ele não sabe o vergão que ela deixa. Ele nunca sentiu, ele nunca apanhou, então ele provavelmente ia bater no seu filho, na sua descendência. Mas quando você apanha, né, a vara de goiaba canta nas suas costas, aí você
poupa os seus filhos de bater. Ou seja, não bate em seus filhos. Mas a liderança dá pelo exemplo. A palavra liderança aqui na Bíblia, quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de uma forma, de um molde. É como se fosse um molde que levou uma pancada e ficou com aquele hematoma ou com aquela anomalia. E essa liderança implica em permanecer sempre da mesma forma, sempre com aquela anomalia. Por quê? Uma vez líder, sempre líder será. Uma vez que lidera a sua casa, sempre vai liderar. A pessoa não vai oscilar. Ela não vai em nenhum momento deixar a liderança por algum problema ou alguma dificuldade. Ela sempre vai permanecer como líder de sua casa. A administração familiar começa com o primeiro pilar: liderança. E liderança implica duas coisas, irmãos. Ei, você está me ouvindo aqui nessa noite? Liderança implica em duas coisas. Primeiro, direção. E segundo, prosperidade financeira. Vou explicar. Direção por quê? Porque quem está na frente, na liderança, tem que saber para onde vai. Tem que ter a direção. Porque sem direção fica todo mundo perdido. Sem direção, você chega na casa de uma família sem direção, os filhos não sabem se querem fazer faculdade, nem se vão fazer faculdade. Os pais estão vivendo pelo que Deus proverá. Glória a Deus que Deus provê. Dependendo da condição, Deus provê. Fica todo mundo assim um pouco desnorteado. Todo mundo vai vivendo a vida e vai deixando a vida conduzi-lo. E nós não fomos feitos para sermos conduzidos pela vida, sabia? Nós somos feitos para viver a vida e vida em abundância. Somos nós que conduzimos a vida. Deus nos fez para isso. E a nossa família precisa desfrutar dessa condução. Eu não posso viver pelo que dá. Eu tenho que viver pelo que eu projeto para viver. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Isso talvez pareça um pouco difícil, segundo talvez a sua realidade hoje. Mas se você tivesse ouvido essa palavra 10, 20 anos atrás, a sua vida tinha mudado, era diferente. Eu te garanto isso. Se ela tivesse entrado no seu coração e você tivesse praticado, você seria completamente diferente, se for o caso. Se for o caso. Porque liderança sem direção não existe. Já viu um líder? Você espera tudo de um líder. Quando você precisa, você procura o líder. Coitado, o líder às vezes não sabe nem o que fazer, mas ele precisa ter uma resposta, uma orientação, porque ele é o líder. E não existe administração familiar sem liderança. Não existe. Não existe administração familiar sem liderança. E não existe liderança sem direção. Liderança sem direção é uma liderança ineficiente, só tem um nome. É a famosa liderança laissez-faire. Já ouviu falar? Cada um faz o que quer. Cada um vai fazendo o que quer. No final das contas, ninguém faz nada. Passa-se 10, 20, 30 anos, estamos da mesma forma, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Porque cada um fez como queria, como achou que deveria fazer. Mas liderança é direção. E direção, para quem está no plano horizontal, tem que vir da vertical. Aleluia! A liderança na Bíblia precisa vir, a liderança na nossa vida precisa vir da Bíblia, é da palavra do Senhor. É aqui que nós extraímos a direção, a liderança. É aqui que eu preciso trilhar o caminho para a minha família. É aqui na palavra do Senhor. É ela que vai me orientar, é ela que é a bússola para me tomar o rumo e a direção do meu norte, para que eu possa alcançar o meu objetivo de vida, como homem, como ser humano, como servo do Senhor. É aqui na palavra do Senhor. E não existe liderança sem direção. Liderança também sem prospecção financeira, sem condições de administrar suas finanças, também não vai existir. Porque o crente, às vezes, irmãos, ele falha muito na questão financeira. O crente é um problema terrível com finanças, o crente. Ainda bem que não tem crente aqui, né? Aleluia. O crente é um problema. Ele tem um problema, às vezes, de abrir a mão, e ele tem um problema às vezes de administrar o que ele tem.
Porque às vezes o crente só conta com 10 meses, 10 dias no mês. Ele esquece que o mês tem 30 dias. Depois do 11º para frente, é a oração para Deus prover. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Há muitos anos atrás eu estava em uma igreja em um local chamado Alhandra. E havia um pastor idoso, muito idoso. Ele estava dando um estudo sobre finanças. E ele falando que o mês do crente tem só 10 dias às vezes. Porque ele recebe o salário em 10 dias, é festa, é bênção. Depois os outros 20 dias são prova. E aí o crente começa a falar que Deus não está vendo ele, que Deus não está ajudando, Deus não está trabalhando. Mas é o crente que se enrolou nas finanças. Agora imagine o reflexo disso dentro de uma casa, dentro de um lar. Imagine isso lá dentro. Imagine, já conseguiu imaginar dentro da sua casa? Imaginou lá para o dia 23, 24, 25 do mês? Já parou para pensar como é que é dentro da sua casa? Se não houver uma condição, uma prospecção, se não se sentar para projetar um mês de gasto financeiro. E a Bíblia ensina isso, irmão. Isso aqui não é conversa de pastor, não. Isso aqui é conversa da palavra do Senhor. Porque nós, como família, precisamos olhar para isso. Quantas famílias às vezes se entristecem por causa disso dentro de casa? Quantas pessoas às vezes não conseguem ter um bom relacionamento por causa disso? Porque quando você mexe em dinheiro, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu costumo dizer que tem muitos crentes, graças a Deus que aqui não tem, muitos crentes que quando enfia a mão no bolso, parece que liga na veia do coração. O coração até bate mais forte. Quando fala assim, vamos ouvir a ministração de oferta, o coração bate até mais forte. Porque dinheiro é um problema, né? Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Esse é um grande problema. Meus irmãos, liderança tem que ter prospecção. Liderança tem que ter planejamento financeiro. Dentro de um lar existe isso, precisa ter isso. Nós precisamos ter a caixinha de reserva. Sabe o que é a caixinha de reserva? É quando o PA não te atendeu, é quando estava cheio, o exame que precisa fazer, você não conseguiu fazer, a caixinha tem que estar lá para te socorrer. E aí o que o crente faz? O crente vai orar, vai pedir. Não está errado em orar não, irmãos. Mas aí Deus está olhando assim, ele está quase dizendo assim, meu Deus do céu. Está quase dizendo assim. Porque nós não administramos as nossas condições financeiras. Escute o que a Bíblia diz. Isso aqui é a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 14, 28. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Isso é Jesus perguntando. Ele está fazendo uma comparação. Ou seja, nessa comparação ele está ensinando que os filhos dos homens fazem isso, e às vezes nós deixamos de fazer. Às vezes nós deixamos de fazer. E às vezes nós nos enveredamos por um caminho terrível e difícil. Porque o ser humano, meus irmãos, quando Deus fez o Adão lá no Éden, lembra do Adão no Éden? Quando Deus fez o Adão no Éden, Deus colocou sobre o Adão 5 instintos. Ei, escute, existem 5 instintos que estão dentro do homem, que são instintos, não são faculdades. São instintos, de vez em quando ele dá uma gritada assim, você nem vê, nem percebe. Por exemplo, aquisição. Aquisição é um instinto. Quando Deus coloca o Adão no Éden e lhe dá as ordens, uma das ordens que Deus dá para Adão, Deus está colocando um instinto. Isso é bom, mas se não for controlado, é um problema. O instinto de aquisição. Às vezes você está passando, ou às vezes você está com o celular assim, ó, e daqui a pouco, shopping. Daqui a pouco, Mercado Livre 7.7. Olha o merchan, fazendo merchan, né? Aí você olha assim e fala assim, eu não estou precisando, mas que negócio bacana. E você compra, e o orçamento vai caindo. E daqui a pouco está tudo enrolado. E às vezes a aquisição foi feita sem necessidade. Isso é instinto que está em nós. Se você não se controlar, não souber que isso é instinto que está em você, que Deus te deu, mas para coisa boa, você pode entrar em um colapso financeiro. E dentro da sua casa, a sua família vai sofrer. A sua família pode perecer. Porque
O ser humano, né, nós, brasileiros, nós temos a mania de que quando as coisas apertam, a gente deixa uma conta de luz atrasar para pagar junto no outro mês. Aí o negócio pega mais e deixa uma conta da Cezan também para pagar no outro mês, aí fica 2 para o mês que vem. Aí quando chega o mês que vem, chegou a terceira e tem que pagar 2, aí o dinheiro que era para comprar, para ir no supermercado comprar carne, aí a carne já ficou para trás, já reduziu. Aí você ia comprar o bife de patinho, aí você está comprando o chão de fora. Manda cortar e manda bater na máquina. Você fala assim ainda, ó, passa 2 vezes na máquina, né, para ficar mais macio, porque o orçamento foi reduzindo. Simplesmente porque na liderança não se sentou para ver o que tem e para ver o que pode. Isso é administrar a família, irmão. Isso é administrar a família. Deixa eu correr aqui, a gente tem que orar ainda. O planejamento está na condição financeira de você criar uma prospecção para aquilo que você precisa. E a diligência também, você não pode esquecer disso, tem que ser diligente. Seja diligente, não negligente, principalmente nessa parte, porque filho não entende isso. Precisa ser ensinado, mas não entende isso, principalmente aos pais. Na questão da diligência, olha o que a Bíblia diz. Estou falando de finanças ainda. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Os devora. Talvez você já ouviu assim: o amanhã não nos pertence. Vamos acabar com tudo hoje, que amanhã Deus proverá. Cuidado, nós não podemos viver o amanhã, nós temos que viver com o que é necessário para hoje. Diligentemente, o que precisa para hoje. Então, se isso aqui é necessário para hoje, amém. Aquilo que não é, deixa, porque se você chegar no amanhã, vai estar lá. A diligência implica nisso. E isso dentro de uma casa, meu irmão, conta muito. Segundo pilar da palavra administração, ou seja, aquele que governa, proteção. Então, o primeiro pilar, liderança. O segundo pilar, proteção. Então, são 3 pilares que sustentam a palavra administração dentro de um lar, dentro de uma casa. Segunda palavra, proteção. O que implica a proteção em si? E aqui é muito interessante. A proteção, primeiro, e eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não vai entender de início, mas você vai entender depois. A proteção implica em corrigir os filhos, principalmente os pais. Interessante, né? Porque quando você não corrige, você não protege. Quando você corrige, você protege. Isso é importante. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim: quem não castiga o filho, não o ama. Misericórdia. Escolhi errado, né? Se quiser pôr o texto no projetor, põe aí pra gente também, para mim não ler errado. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. A correção faz parte da proteção. Quem administra casa, família, que eu estou dizendo aqui, corrige quando é necessário. E não poupa a correção. Se você poupar a correção, você não vai estar amando ao seu filho. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque filho que recebe correção serão filhos obedientes, saudáveis e bons cidadãos. Filho que você passa a mão por cima, vai dar trabalho. A Bíblia diz que não pode poupar. Quem ama não poupa. A proteção. Se você não corrige o seu filho, você não está protegendo o seu filho. Se você não corrige o seu filho, você não está protegendo, melhor dizendo. Se você corrige, você está protegendo. Porque ele sabe que, dependendo do que ele fizer, vai ter correção. Quando ele crescer, ele vai entender que a sociedade tem limite. Ele sabe o passo que ele pode dar e o limite que ele pode exercer. Porque se ele passar o limite, vai ter correção. Agora, se ele nunca entendeu isso, nunca compreendeu isso, ninguém para ele. Infelizmente, no aspecto humano, né? Mas infelizmente, a vida para. Porque os filhos que nós não corrigimos, a vida não tem pena. A vida pega eles na esquina. Mas o pai e a mãe
que protege, que cuida, corrige. Porque quando a vida chegar para ele se tornar um adulto, é ele que vai governar a vida dele. É ele que vai governar a vida dele. Isso aqui é Bíblia, irmãos, é muito sério para nós. Porque isso nós que somos representantes do reino de Deus, somos filhos de Deus, representantes, somos a igreja de Jesus, a sociedade tem que olhar para nós e ver isso aqui em nós. Eles têm que olhar para a gente e ver isso aqui na gente. Porque Deus é glorificado nisso, o Senhor é glorificado nisso e nós somos abençoados. Segunda coisa da proteção, impor limites. Quando você não impõe limites, você não está protegendo seu filho. Quando você impõe limites, você está protegendo. Isso aqui é muito sério e muito importante. Porque muitas pessoas se esquecem de impor limite. A Bíblia diz que é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ele acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Provérbios 29:15. Misericórdia. Ouviu o texto, irmãos? Ouviu o texto? É bom corrigir e disciplinar a criança. Criança, não espera crescer não. Que talvez a gente pense assim, né? Quando crescer melhora, meu irmão. Se não ensinar quando é pequeno, quando crescer o negócio desanda. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ele acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Misericórdia. Tem que impor limites, irmãos. Limite é algo que define perigo para o ser humano. Se o ser humano perder limite, ele perde a noção de perigo. E se ele perder a noção de perigo, ele pode fazer coisa que depois é irremediável. Não tem como remediar. E aí uma vida toda vai embora. Tem que impor limites, mesmo que seja criança. Um dia desse eu cheguei aqui, eu estava acho que Morado da Barra, eu cheguei de lá, vim aqui, o Ministério de Louvor estava ensaiando, ia até a festa, acho que foi mês passado. E no final eles estavam tirando fotos. Uma coisa simples para os irmãos entenderem. Eles estavam tirando fotos e o Ministério de Louvor tirando para fazer o cartaz. Eu acho que era para fazer o cartaz. E eu fui para lá e minha esposa estava aqui, a Kézia aqui, eu acho que o João estava no Rio, não sei se estava aqui, eu estava no Rio. E a Duda aqui também. Falar que ela não está aí, ela está lá em cima, não está ouvindo. A Duda estava aqui também. E estão tirando foto e ela está assim, a minha foto, tira a minha foto, tira a minha foto, tira a minha foto. E uma confusão de tirar foto. E quando eu cheguei, tá essa menina lá perto de mim, pai, é a minha foto, e chora para lá, chora para cá. Eu falei, mas que foto, menina? Não, porque eles estão tirando a foto, para tirar minha foto. Eu falei, mas foto de quê? Aí eu fui entender o que estava acontecendo. O Ministério de Louvor estava tirando foto para eles colocarem no cartaz. E ela era a única criança que estava aqui, queria tirar foto, queria tirar foto, queria tirar foto. Eu olhei para ela e falei assim, mas você pertence ao Ministério de Louvor? Ela olhou para mim assim, ficou parada. Falei, você não pertence ao Ministério de Louvor. Então quando for tirar foto de criança, você vai tirar foto, mas agora não dá para você tirar foto, você não pertence. Aí ela ficou olhando, aí eu perguntei de novo, você é do Ministério de Louvor? Ela parou de chorar, virou as costas, foi embora. Limite. Talvez você pense assim, mas o que tinha a ver uma criança? Era só tirar uma fotinha dela. Ela tem que entender que tem limite. Ela tem que entender que nem todo lugar vai caber ela. Ela tem que entender, porque o dia que eu não estiver aqui, a vida vai dizer isso para ela se eu não disser. É a vida que vai dizer para ela. Então ela tem que entender que tem limite. Tem lugar que vai caber os meus filhos, irmão, mas tem lugar que não vai caber. E eles têm que estar cientes disso. Aqui só cabe o papai. Mas eu não posso ir, não. Só cabe o papai e a mamãe. Vocês agora não cabem. Mas pastor, deixar os filhos? É, deixar filho. É assim que funciona, irmãos. Limite. Já pensou assim? Tudo que eu fizer, tudo que eu for, eu obrigatoriamente tenho que levar meus filhos? Se não me cabe, não vai caber os meus filhos, não. Se não me cabe, eu não vou, não, porque tem que caber os meus filhos. Já pensou? Tem lugar que... Já parou para pensar quando o seu filho crescer e for para a faculdade, vai te caber lá do lado da sala da carteira dele lá? Imaginou? Ele olhar para o lado assim, tá a mamãe vigiando o filho, o papai vigiando o filho, vai te caber lá, irmão? Pergunta o seu filho aí que é adolescente se ele quer que você vá na porta da escola buscar ele aí. Pergunta aí. Pergunta se ele quer. Ah, meu irmão. Imagine se seu filho vai querer que você dê uma policiada lá todo dia. Você fala para ele, filhinho, mamãe vai dar uma passadinha na escola, papai vai dar uma passadinha para ela ver como é que você está na sala. Pergunta se ele vai querer. Tem lugar que te cabe, tem lugar que não te cabe. Isso são limites, a vida é assim.
E quem administra a família, uma família administrada, tem que impor limites. É de pequeno, irmãos. Quanto menor, meu irmão, nasceu, não nasceu, está chorando, é aí que começa. Porque se você der corda para ele, ele vai te dominar. Se você der corda para ela, vai te dominar. Eu ouvi uma vez, eu acho que foi um pastor falando assim, lá na minha casa o mais forte é o fulano de tal. Aí eu falei assim, mas quem é o fulano de tal, pastor? É o meu netinho pequenininho. Ué, mas ele é o mais forte? Ele acorda a casa toda e faz todo mundo virar de cabeça para baixo. Falei, realmente, o menino lá é mais forte. A criança precisa desde o início entender que existem limites. Isso é proteção, irmão, isso não é maldade não. Às vezes nós ficamos com dor, o coração parte, eu sou pai. O coração às vezes dói, a gente pensa assim, meu Deus, puxa vida, eu podia ceder. Mas se você ceder ali, você não está cedendo porque você ama. Você está cedendo porque você está com dó. Porque se você olhasse o futuro, você não cedia. Não cederia. Isso é proteção. A proteção também precisa estar atuante em uma administração familiar para proteger o filho de frustrações. Ele precisa passar, mas você precisa proteger. Seu filho precisa passar. Seu filho vai passar por bullying e você não vai estar perto. Vão escarnecer dos seus filhos, da sua filha, você não vai estar lá. Não vai ter ninguém para proteger. E não adianta ele chamar papai e mamãe que ninguém vai socorrer. Ele que vai estar, é ele que vai estar lá, é ela que vai estar lá. Agora você precisa proteger. Você precisa instruir ele onde ele deve andar. Você precisa instruir ele quem é ele. Você precisa instruir ele que ele tem pai, que ele tem mãe, que ele tem um lugar de resguardo, ele tem aonde se socorrer, ele tem para onde correr, mas que a vida é assim mesmo, que ele vai passar. Infelizmente ele vai passar. Eu lembro de um episódio muito terrível do meu filho, o João, quando era muito pequeno, estava estudando aqui, e um colega pegou no pescoço dele, que quando ele contava ele ficava até apavorado, porque o menino pegou no pescoço dele, não faço ideia, quase que faltou o ar, se não faltou, né? Colega pequeno. Aí eu fui na escola, porque aí eu tenho que ir lá na escola, tenho que conversar, né? Passar para a direção para tomar uma providência. Mas se a gente não é crente, o que a gente faz? Eu vou lá na escola pegar esse menino aí. Menino desse tamanho, irmãos, igual eles, são crianças. Você não sabe aonde esse menino foi criado, de onde que ele está vindo. Desse tamanho, fomos lá na escola, passamos tudo. Mas se fossem uns irmãos que eu conheço, isso ia dar um barraco. Isso ia dar um barraco, meu irmão. Ai, Jesus querido, já imaginou você na porta da escola? O que o seu filho vai aprender? Vai aprender que se resolve com barraco. Do mesmo jeito que você é brigão, eles serão. Eles darão sequência. Eles precisam ser ensinados que eles vão passar por frustração. Meu irmão, você passar por frustração. Eu lembro quando eu era jovem, irmãos, né? Era jovem, eles zombavam muito de mim, porque o meu avô era pastor aqui na região há muitos anos, e eu morava em cima, e eles me colocaram o apelido de pastor. Pegou, né? Pegou. Apelido de pastor. E no início eu achava aquele negócio meio ruim, eu ficava meio revoltado com aquilo, uma confusão, e depois eu consegui absorver. Eu fui orientado a absorver isso. Absorve, deixa isso irrelevante, que as coisas vão funcionar. Ficou irrelevante. Depois aquilo quase que virou meu nome, pastor. Os meninos chegavam lá debaixo da minha casa assim, me gritavam em cima. Era de tarde, né? Moleque novo, para ir jogar bola. Aí eles estavam assim, pastor, pastor. Aí meu avô abria a janela embaixo. Sim, o que foi? Não, senhor, não, é em cima. Mas aquilo no início parecia tão ruim, mas depois absorveu, irmãos. E assim foi. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, a lidar com as frustrações, porque nem sempre nós estaremos lá. Mas eles precisam ser fortes e entender quem eles são. Eles são filhos de Deus, eles passam por isso mesmo. E olhar para outra pessoa e entender que a pessoa às vezes está fazendo aquilo sem saber por que está fazendo. Essas frustrações, elas precisam ser combatidas. E os filhos precisam ser ensinados no caminho que precisam andar. Se você não ensinar o seu filho a sofrer ou passar a superar frustrações, eles serão fracos. Se você super proteger os seus filhos, serão fracos.
É o que eu disse aqui, acho que no primeiro ou no segundo domingo. Tem gente aqui, irmãos, aqui no nosso meio, que passou uma infância terrível. Tenho certeza disso. Não tinha brinquedo, não podia brincar, tinha que trabalhar, às vezes não tinha o que comer. O relato aqui que o Luciano deu, aqui que ele pediu uma mochila para o pai dele deu uma sacola de arroz para ele levar para a escola, para levar. Tem gente que passou uma infância terrível, tempos tão difíceis, mas hoje estão aí forte e pé diante do Senhor. Aí esse é um erro inverso que às vezes nós cometemos. Pelo fato que nós passamos os dias em tempos difíceis, nós queremos facilitar para os nossos filhos, e aí provocamos a construção de homens fracos, que vão sempre precisar do papai e da mamãe. Isso é um erro. Administrar a família é necessário ter proteção. Essa proteção contra as frustrações você precisa dar ao seu filho. Não tire o seu filho de passar pelo problema, pela luta, pela dificuldade. Meu irmão, não fique com dó do seu filho, da sua filha. Eu sempre falo isso e ensino isso aqui. Filho é diferente, filha é diferente. Filho você trata de um jeito, filha você trata de outro jeito. Mas tudo é filho, está tudo dentro da administração familiar. Eles vão passar por frustrações, eles vão passar por momentos difíceis, mas eles precisam ser instruídos desde pequeno que é a vida quem eles são e Deus quem é sobre a vida deles, que eles vão vencer e passar por essa dificuldade. E quanto aos filhos, os filhos precisam ser obedientes, porque filho obediente é abençoado, filho desobediente não é abençoado. Deus não abençoa filho desobediente. Estou falando para os filhos que estão aqui nessa noite. Filho desobediente, Deus não abençoa. A Bíblia diz, em Efésios 6:1, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que você vá bem, filho. Todo mundo aqui é filho. Eu sou filho, irmão. Escute que eu sou filho, hein? Sou pai, mas sou filho. Para que os dias sejam longos e sejam bons, seja obediente. Não questiona pai e mãe. Não questione pai e mãe, porque isso é mandamento do Senhor com promessa, é condicional. Então, pai falou, mãe falou. Meus irmãos, eu sou o pastor da igreja aqui. Meu pai está aí. A gente conversa, eu falo com ele, tudo certinho. Mas se ele der uma ordem, eu tenho que baixar a cabeça e, como se diz no popular, cair no capinado. Simplesmente assim, porque é a palavra do Senhor. Isso aqui não perde validade. Isso aqui está válido até hoje. Quem já viveu mais, eu ou ele? Quem já passou mais por experiência da vida, eu ou ele? Quem sabe mais? O que eu tenho que fazer? Obedecer. Filho quer ser abençoado? Obedeça. Vamos seguir. Terceiro pilar da administração, e já estou quase finalizando. Terceiro pilar, zelo. Escute, zelo. Você tem que ter zelo, zelar para que os seus filhos sejam ensinados a ter autocuidado. Nós precisamos ensinar a filhos a ter autocuidado, ou seja, o seu filho tem que aprender a gerir a sua própria vida. Quando ele é novinho, meu irmão, põe para varrer casa, põe para jogar lixo fora, põe para lavar vasilha. Comecei novo, eu falando de mim, comecei novo, precisava pôr cadeira na pia, porque não dava altura, lavava vasilha. Lá em casa é 3 homens. Aí você imagina, casa que não tem menina, filha, é os homens que tem que fazer tudo, irmão. A gente faz tudo. Aprendi a cozinhar na marra, né? Aprendi, não cozinho tudo não, mas cozinho. Nós fomos no nosso passeio com os varões aqui, fiz uma farofa, fiz um arroz, só que foi no fogão a lenha um arroz, eu não achei o ponto do negócio, ficou papado. Mas o fogão a lenha é difícil cozinhar, nunca tinha cozinhado não, o negócio é difícil. Você tem um fogo forte, e o fogo baixo, como é que faz? O negócio é difícil. Mesmo que você tire as madeiras, aquele negócio está um braseiro, um negócio que só Jesus.
Por último, nós fomos socorrer, o Patrick me socorreu, botamos uma panela de arroz para cima do fogão lá. Para aí, porque senão daqui a pouco vai queimar tudo. Mas filho, você tem que zelar ele para que ele tenha o autocuidado, a sua autonomia. Você não pode tirar isso do seu filho. Já parou para pensar o seu filho marmanjão? E você pegando a toalhinha para ele tomar banho, preparando a cuequinha dele. Já parou para pensar nisso, irmão? Misericórdia, Jesus. Você sabe por quê, irmãos, que o seu filho tem que ter autocuidado? Porque a vida emocional dele é só dele, não é sua, você não consegue controlar. O cuidado físico é você que tem que ensinar para ele, mas é ele que tem que ter. E o cuidado espiritual é dele, você não consegue cuidar para ele. O tempo de vida dele, para ele usufruir da vida dele, você não consegue administrar para ele. Então o que você tem que fazer? Você tem que zelar para que ele seja instruído a ter esse autocuidado. Se ele não tiver esse autocuidado, meu irmão, ele vai sofrer. Mas se ele tiver autocuidado, ele vai ser uma pessoa didática, vai ser uma pessoa que, como se diz os militares, né? Vai ser safo, vai ser uma pessoa que vai se organizar, vai se virar na vida, e vai conseguir olhar para a vida e viver a vida que Deus lhe forneceu para que seja abençoada. Além do autocuidado, o zelo fala de autonomia. Você tem que zelar para que o seu filho tenha autonomia. Ele tem que ter autonomia. Ele não pode ter a liberdade enquanto... Você sabe quando o filho tem liberdade? Depois que casa. Aí tem liberdade. Mesmo assim tem que obedecer pai e mãe para ter bênção, né? Mas enquanto isso ele está sobre a sua jurisdição. Ele precisa ter autonomia, mesmo que pequeno, mas não liberdade. Sabe o que é autonomia? Escute. Sabe o que é autonomia? Eu vou usar um exemplo aqui que você vai entender. Já viu a águia quando pega o filhote para ensinar a voar? Já viu algum vídeo desse? O que a águia faz? Ela pega o filhotinho, ainda não tem muita pena, né? Está com poucas penas o filhote. Ela pega o filhote, leva num penhasco bem alto, chega ali, dá uma bicada nele e joga ele penhasco abaixo. Ele vai voar? Se ele não voar, ele morre. Se não voar, morre. E às vezes nós ficamos com tanta pena, com tanta dó dos nossos filhos, que preservamos eles do voo. Às vezes eles podem progredir, às vezes eles podem crescer tão grandemente pela bênção do Senhor, mas às vezes estão no ninho até hoje, com idade para voar há muito tempo. Aí eu vou diferenciar o tratamento de homem e mulher, principalmente os filhos. Filho, irmão, tem que começar a trabalhar cedo. Você não pode deixar ficar com 18, 19, 20 não, que não vai acostumar a trabalhar não, hein? Filho, é 14, 15 anos, é menor aprendiz. O Brasil está uma benção. Tem um menor aprendiz aí, na minha época eu não sei se tinha esse negócio não. Eu trabalhei, mas não sei, eu não lembro disso não. Não lembro disso não. Mas está uma benção aí. Homem, 14, 15 anos, você põe no penhasco e joga embora. Porque ele vai voar, ele vai ter que voar. Você tem que instruir o menino, né? Ensina como é que faz para pegar um ônibus, leva lá os primeiros dias, depois, meu irmão, larga de mão, porque tem que crescer e voar. Porque senão você vai ter que voar para você e colocar nas costas e levar a vida toda nas costas. Então você tem que administrar a sua casa. Deus tem uma bênção para a sua casa. Não prive o teu filho de receber a bênção de Deus. Não prive. Às vezes o coração dói, principalmente as mães, né? Mãe, só Jesus na causa, né? Principalmente mãe. Então você, mãe, chega em casa hoje, pega esse menino e joga do precipício para baixo. Em nome de Jesus. Joga ele. Vai morrer não, irmão. Você vai ver que ele vai dar um jeitinho de aprender a voar na hora. Você sabe por que ele não voou ainda? Porque dentro do ninho está maravilhoso. Chega a águia com alimento, põe na boquinha. Ah, que maravilha, irmão. Lança ele do penhasco para você ver. Ele vai bater asa, sem pena ele vai voar. Pode ter certeza. Agora as filhas, já é um pouquinho diferente. Tem que deixar passar mais uns anos, né? 16, indo para 17,
Não pelo fato de não ter a condição, eu estou dizendo pela questão do mundo em si. Porque hoje ninguém respeita às vezes os filhos dos outros. Dependendo de onde a sua filha estiver trabalhando, onde que for, ninguém respeita. Só Deus na causa. Então já tem que ter uma maturidade melhor para entender e conseguir distinguir. Só por esse fato. Só por isso. Mas você tem que zelar para que o teu filho tenha autonomia. Você tem que deixar o seu filho ter autonomia. Deixa ele ter autonomia. Não prive ele de receber as bênçãos do Senhor. Deixa ele enfrentar os desafios da vida, os problemas. Deixa ele. Escute, irmãos, uma coisa aqui, aprenda uma coisa aqui em nome de Jesus. O texto que é utilizado, que eu utilizei aqui lá em Timóteo, Paulo vai dizer nos versículos abaixo assim: alguém que governe, o versículo que eu li, alguém que governe a sua casa, e embaixo ele vai dizer assim, que cuide da igreja de Deus. Então ele traz o cuidado para os adultos e o governo para os pequenos, para os filhos. Por quê? Filho não se cuida, filho se governa. Adulto se cuida. Filho precisa de governo, só isso. Você governou, vai dar certo. Deus vai abençoar grandemente a sua casa e a sua família. Você tem que zelar pelos seus filhos para que ele também entenda os valores que ele precisa ter e que ele precisa passar. Por exemplo, respeito, empatia, equidade, dignidade. Isso são coisas que é necessário administrar e passar para frente. Porque assim, você será honrado pelos seus filhos, a igreja será honrada pelos seus filhos, o Senhor será honrado pelos seus filhos. Deus irá abençoar a sua casa, a sua família, e todos serão honrados. Para me concluir aqui, o filho, meu irmão e minha irmã, que é governado, existe administração familiar dentro desse lar, será um homem bem-sucedido, porque ele será alguém temperante, sério, sóbrio, são na fé, no amor e na constância. A filha que tiver administração familiar sobre a vida dela, ela será uma mulher reverente no seu viver, não caluniadora, mestra do bem, boa dona de casa, amando seus maridos e submissa ao Senhor e à palavra do Senhor. Isso está escrito em Tito. Talvez você ache que o que está aqui foi eu que escrevi. Isso aqui é um texto bíblico. Tudo que eu acabei de dizer aqui. Se a sua família tiver administração, o resultado será esse. O Senhor será glorificado. A sua família será abençoada. O Senhor lhe será por Deus. Todos serão bem-sucedidos. Às vezes um quer uma profissão, o outro quer outra, o outro quer empreender. Independente do que faça, serão bem-sucedidos. Porque a bênção não depende do que faz, depende de quem é. A bênção só depende disso. A bênção depende de quem é, como está vivendo. Deus será glorificado pela sua família. Por quê? Porque a sociedade vai ver que dá certo. Família dá certo, irmãos. Família dá certo. Deus será glorificado. E a sua família será uma família funcional e geracional. Ou seja, a bênção que está sobre você passará pelos seus filhos, seus netos herdarão, seus bisnetos herdarão, e toda a sua descendência herdará. Aleluia! As pessoas na rua vão falar assim, aquela família é gente boa, eles não sabem qualificar a bênção. Então eles vão dizer assim, aquela família é gente boa, aquele povo, o povo bacana, é porque eles não sabem o que é bênção. Isso é porque a sua família é uma bênção nas mãos do Senhor. É necessário haver administração familiar, irmãos. Se não houver, às vezes muitas coisas dessas se perdem. Muitas coisas dessas se perdem. Se coloque de pé, por gentileza.